Se você veio aqui querendo saber o que que faz um astrônomo ou uma astrônoma no Brasil, você está no lugar certo. Hoje aqui para conversar comigo e ter nossos 20 minutos de prosa, eu trouxe um colega físico, né, que ele trabalha como astrônomo lá no Observatório do Valongo, no Rio de Janeiro. Ele é um dos divulgadores científicos de astronomia no Twitter mais importantes, ele tem mais de 13 mil seguidores por lá, está sempre muito ativo, e ele virou agora o coordenador de imprensa da Sociedade Astronômica Brasileira, e ele está cuidando do canal, o novo canal da SAB. Então, eu convido vocês a sentarem aí e escutarem um pouquinho esses nossos 20 minutos de prosa sobre a astronomia e um astrônomo e a vida de umas pessoas que olham para o céu no Brasil. Existe carreira para você, se você está interessado? Então, fica aí. Então, bem-vindo, Tiago. Fico muito feliz que você tenha aceitado o convite aqui do Que Diz a Física, em participar aqui, conversando sobre carreiras de astronomia e o que faz, de fato, um astrônomo no Brasil. Muito obrigada pela participação. Oi, Ale, oi a todo mundo que está assistindo o vídeo. Queria agradecer o convite. É sempre um prazer estar aqui falando sobre astronomia. Adoro falar sobre o tema, então vamos lá, vamos bater um papo. Bom, para quem não conhece o Tiago, o Tiago, se você for olhar o currículo Lattes dele, você fica impressionado. E você vai ver que a primeira coisa, ele é formado em física, então ele é um colega físico aqui do Que Diz a Física, mas fez mestrado e doutorado na área de astrofísica. Ele trabalha com astrofísica extragaláctica, né, Tiago? Isso. E ele fez mestrado no Observatório Nacional do Rio e fez doutorado no Caltech, aqui nos Estados Unidos. Mas o que eu gosto mais, ao invés de olhar para o Lattes dele, eu gosto da descrição dele no Twitter. Ele tem uma participação muito importante no Twitter, ele é um dos divulgadores ali de maior representatividade, e ele tem mais de 13 mil seguidores lá no Twitter. Mas eu vou ler aqui para vocês a apresentação dele, que ele diz que ele é astrônomo no Valongo, do Rio de Janeiro. Ele estuda como as galáxias se formam e como se formaram e evoluíram desde o Big Bang, e ele usa os maiores telescópios da Terra e do espaço para observá-las. E aí ele tem uma hashtag Existe Pesquisa no Brasil. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouco, né, sobre essa sua participação. E ele agora é coordenador de imprensa da Sociedade Astronômica Brasileira. Eu já queria pedir para que todo mundo passe lá no canal da SAB, eu vou deixar o link, para que vocês deem uma força ali, para que vocês conheçam um pouco mais os astrônomos do Brasil, o que está rolando no Brasil, que eu achei super boa essa iniciativa. Tiago, eu vou começar te contando, a gente está gravando esse vídeo aqui no dia 12 de fevereiro. Ontem foi o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência, e a maravilhosa Duília de Mello, né, que está nos Estados Unidos, deu uma entrevista para a CNN, e a apresentadora da CNN, a jornalista, né, introduziu a Duília dizendo: a Duília é astrofísica extragaláctica, a gente nem sabe o que é isso. Então eu vou pedir para o Tiago explicar para a gente o que é isso. Olha, eu espero que a Duília tenha dito mais ou menos a mesma coisa que eu. Talvez a resposta seja um pouquinho diferente, mas imagino que não. De uma forma geral, a astrofísica extragaláctica se preocupa em estudar outras galáxias, objetos fora da nossa galáxia. Então, o nosso Sol é uma estrela dentro da Via Láctea, que é a nossa galáxia, e a gente tenta entender galáxias de uma maneira geral, como que galáxias como a nossa Via Láctea se formaram, como as galáxias evoluíram desde o Big Bang até os dias de hoje, como que as propriedades dela podem se alterar e podem definir a forma dela, por exemplo, buracos negros supermassivos dentro de outras galáxias, esse tipo de coisa. Então, esse é mais ou menos o nosso campo de estudo dentro da astronomia. Super legal. Assim, a gente teve um vídeo aqui no canal, logo no comecinho do canal, sem edição nem nada. Eu fiz um vídeo, estava num cruzeiro no meio do Caribe aí, onde o Thiago está agora em Porto Rico. E eu expliquei qual é a diferença entre física espacial, o que faz um físico espacial e a diferença com astrofísico. Eu vou pedir para o Tiago responder para a gente o que faz um astrofísico e qual que é a diferença, e se existe, né, alguma diferença, entre ser um astrofísico e um astrônomo. Olha, eu diria que hoje em dia praticamente não existe mais diferença entre isso. Talvez historicamente tenha uma certa diferença, porque a astrofísica ela tem essa parte da física, da matemática um pouco mais. A astronomia tem uma preocupação, por exemplo, em catalogar o céu, em fazer um registro de estrelas, posição de objetos no céu. Mas isso é uma coisa que cada vez mais, eu não diria que isso é menos importante, mas é raro alguém que se dedique exclusivamente a esse tipo de coisa hoje em dia.
E todo mundo que se forma em astronomia, se você pensa um curso de astronomia no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, você vai ter que aprender muita física e a física acaba sempre entrando. Então, o nosso interesse em estudar a posição de objetos no céu hoje em dia é principalmente para entender como que eles se formaram, como que eles chegaram lá. Então, a física está sempre por trás. E a distinção entre astronomia física e astrofísica, hoje em dia, é muito pequena. O que eu sempre digo é, se eu estou num avião e alguém me pergunta o que eu faço, se eu estou com vontade de conversar, eu digo que eu sou astrônomo e as pessoas se interessam e fazem mais perguntas. Se eu estou cansado e quero dormir, eu digo que eu sou astrofísico porque isso assusta um pouco as pessoas, elas param de perguntar e eu durmo um pouquinho. Mas é que engraçado, né? Simplesmente dizer que é botar física ali na palavra, isso já muda a interpretação do ouvinte, né? Eu queria saber de você, assim, respondendo às possibilidades de carreira de um astrônomo no Brasil. Você acha que começar pela física é uma boa saída? Olha, as diferenças são pequenas, então é importante que as pessoas saibam que nenhuma das decisões, se você está, por exemplo, entre física e astronomia, nenhum deles é determinante no sentido de você não poder passar de um lado para o outro. Eu acho que é flexível o suficiente, o curso de astronomia é suficientemente parecido com o curso de física para que você possa, inclusive, mudar de ideia no meio do caminho ou quando você se forma e ir de um lado para o outro. Eu acho que isso não é nada grave, nada impossível. Eu me formei em física, fui para astronomia no mestrado, mas isso não foi nenhum impedimento em nenhum momento. Eu acho que isso é importante que as pessoas saibam para que não fique com aquela impressão de, eu preciso tomar a decisão certa agora. E definitivamente não é o caso. Eu acho que o que eu digo para os alunos é, se você tem certeza de que você quer seguir na astronomia, se você sabe mais que você gosta de astronomia, a faculdade de astronomia em geral é uma opção um pouco melhor porque você tem algumas matérias mais específicas que podem te ajudar no mestrado. Você já começa com um pezinho adiante, já sabe um pouquinho mais. É. Mas não é definitivo, você pode aprender isso depois também. A física é um pouquinho melhor, talvez para quem não tem tanta certeza, para quem quer manter um leque maior de opções abertas, porque é uma formação um pouquinho mais abrangente. Verdade. Então, a astronomia é mais voltada para essa carreira da astronomia mesmo, e a física você pode aplicar em campos diferentes, talvez. Mas você pode ir de um lado para o outro. E, em particular, como foi o seu caso mesmo, a astronomia muitas vezes são poucos cursos no Brasil. Então, é difícil para muita gente sair de casa para ir para outra cidade. Existem muito mais cursos de física. Uhum. Então, se tem alguém que está querendo seguir na astronomia, mas que não tem condições de ir para outro estado, e são poucos, hoje em dia tem a Federal de Sergipe também, que tem o curso, a gente fez uma live, inclusive, sobre isso no canal da SAB ontem, mas tem os cursos também na USP, na FRJ, onde eu trabalho, e na URGS em Porto Alegre. Então, são poucos lugares. E Legal. se para você é mais fácil fazer física e ficar na cidade onde você está já, por exemplo, problema nenhum. Faça um curso de física e você pode seguir para astronomia depois sem problemas na pós-graduação. É. Eu conversei aqui no canal já com alguns amigos, né? Então, eu trouxe a própria Duília. A Duília fez astronomia, mas o Felipe Alves, que veio de Minas, fez física lá e depois fez pós-graduação em uma área de astronomia, que tem grupo lá de astronomia na UFMG. O próprio Alan Alves, que foi o primeiro a participar aqui dos 20 minutos de prosa, ele vem da Bahia, né? E ele fez física lá. E depois ele foi para a USP, né? Fazendo IAG, a Uhum. pós-graduação. Eu acho que a bem da verdade é que se você quer ir para a área, a carreira, seguir carreira acadêmica e fazer, né, pesquisa, você não vai conseguir fazer isso só com a graduação de qualquer maneira, né? Então, você tem áreas possíveis para um físico trabalhar sem ter uma pós-graduação, mas hoje em dia, mesmo na educação, né, você faz uma especialização, se você quiser seguir nessa área, né, ou na própria parte de divulgação científica, também dá para trabalhar. Tem muita gente interessada e apaixonada pelo céu, mas que não quer fazer ciência, quer simplesmente divulgar essa parte. Então, tem áreas possíveis, né, para que a gente saia da física e se torne um cientista comunicador. Mas de fato, para seguir carreira acadêmica, você vai ter que fazer mestrado e doutorado, né? E aí você pode optar. Eu fiz a prova da astronomia e da física espacial, da geofísica espacial no INPE, eu fiz as duas. E as Uhum. provas foi como você falou, assim, a base é a mesma, você vai ter que saber É. física, cálculo, né? Você vai ter que saber para as duas áreas. Porém, na astronomia eles cobravam alguns outros conceitos.
que eram mais específicos mesmo da área, né? Então, realmente, eu acho que tem caminho para os dois lados aí, né? Tem, sem dúvida. Dá para mudar de um lado para o outro sem muito problema. São formações parecidas. Ajuda um pouquinho se você fizer a graduação em astronomia, como eu disse, mas acho que não é nada tão final. E da mesma forma, pensando em carreira de astronomia, é interessante lembrar também que tem muita gente, hoje em dia em particular, que se forma astrônomo não só na graduação, mas que faz mestrado e doutorado em astronomia e que depois acaba seguindo uma carreira diferente, vai trabalhar em empresas. Tem muita gente que está fazendo isso, que está, inclusive, ex-alunos meus, que terminaram o doutorado foram trabalhar como cientistas de dados em empresas. Que Essa é uma carreira bacana, é né? uma carreira muito legal, essas pessoas estão super felizes, super satisfeitas, e às vezes as pessoas de fora não têm tanta noção de como o doutorado te prepara para esse tipo de coisa também. Porque no doutorado, tanto de física quanto de astronomia, você vai aprender muita matemática, muita computação, muita programação, você vai ser muito bom nisso, muita estatística. Uhum. Então, essas pessoas são super boas nisso, têm um treinamento super aprofundado, e são ótimas resolvendo problemas, porque o cientista, quando você está treinando como cientista, você essencialmente está treinando para resolver problemas que ninguém consegue resolver. Então, Utilizando linguagem de programação, né? utilizando linguagem de programação, muitas vezes pensando fora da caixa, porque é aquela coisa de não existir uma solução ainda, você está criando a solução para aquele problema, é diferente de você fazer uma prova, por exemplo, onde Exato. a resposta certa já está lá. Então, eu acho que as empresas estão começando a acordar um pouco para isso também, para como essas pessoas que têm um doutorado na carreira acadêmica podem ser super valiosos para essas equipes de ciência de dados nas empresas. Essa é uma área super em alta aqui nos Estados Unidos, inclusive com salários excelentes, né, para cientista de dados que tem um doutorado, nem importa em que área. Eles abrem a vaga para você fez doutorado nas áreas de STEM. Então, é ciência, tecnologia, engenharias e matemática. Você está beleza para fazer esse trabalho. Porque existe muita necessidade de analista de dados em todos os lugares, né, que é data analyst here, aqui, e eu acho que a gente tem realmente, o que a gente não divulga são essas habilidades que a gente desenvolve no curso, né? No caminho. E são habilidades muito, muito preciosas para o mercado. Eu acho que essa me deu até uma ideia de tentar chamar um amigo meu que esteja em empresa trabalhando assim, para conversar sobre isso aqui no canal, porque é uma carreira possível e é um caminho muito legal. No Brasil, assim, quais são qual é um dia típico de um astrônomo, assim, como que você, quais são os grupos de pesquisa que estão desenvolvendo pesquisa aí no Brasil, que tem observatórios aí? Como que você, por exemplo, que tipo de instrumento você usa na sua pesquisa? Olha, depende, o tipo de pesquisa eu diria que depende bastante da área, e o Brasil tem muitos grupos de pesquisa espalhados pelo país inteiro. Então, falando um pouco aqui, talvez em nome da SAB, da Sociedade Astronômica Brasileira, são cerca de 1.000 associados, mais ou menos, talvez um pouquinho menos, 900 e pouco. Então, sendo que 200, 300 desses, mais ou menos, eu não lembro o número de cabeça, são pesquisadores com um contrato permanente em uma universidade, e o resto é principalmente de alunos de pós-graduação, mestrandos e doutorandos, que também são associados da SAB. Então, existe bastante pesquisa no Brasil em várias áreas diferentes. A astronomia é uma área bastante rica. Você pode estudar estrelas, você pode estudar galáxias, como no caso, você pode estudar cosmologia, você pode estudar planetas, asteroides, tem muita coisa diferente que você pode fazer. Eu, em particular, para usar o meu exemplo, eu estudo galáxias e eu trabalho com uma pesquisa observacional, que a gente diz. Então, eu realmente uso telescópios. Tem gente que faz pesquisa mais teórica, que é uma coisa mais matemática, que usa inclusive muita simulação de computador às vezes, então é um trabalho mais matemático, mais abstrato às vezes, no sentido de trabalhar com modelos físicos e não trabalhar diretamente com dados. Eu trabalho com dados. E para responder a sua pergunta sobre possibilidades de observação, isso também é uma coisa que é importante ressaltar, porque tem muita gente no Brasil que diz, astrônomo no Brasil só vai dar aula ou vai morrer de fome porque não tem como fazer pesquisa, porque o Brasil não tem pesquisa. Isso não é verdade, gente. Isso realmente não é o que acontece. A gente tem muita possibilidade de fazer pesquisa. Existe
observatório em particular, que é bastante usado pelos astrônomos no Brasil, que é o Observatório Pico dos Dias, que fica no estado de Minas Gerais. E os astrônomos brasileiros também podem usar tempo de telescópio em outros observatórios que não ficam necessariamente no Brasil, mas o governo brasileiro participa de consórcios, participa de acordos com governos e universidades fora do país, por exemplo, como é o caso dos telescópios Gemini. São 2 telescópios, um no Havaí e um no Chile, telescópios de 8 metros, são telescópios grandes, que têm um tempo reservado para pesquisadores brasileiros. Tem um telescópio de 4 metros aproximadamente, que é o telescópio SOAR, em que o Brasil tem bastante tempo nesse telescópio. O nosso grupo usa bastante o telescópio SOAR também para fazer as pesquisas. E além disso, é legal lembrar também que existem muitos observatórios no mundo inteiro que são abertos à competição para qualquer astrônomo do mundo. Então, você pode usar, por exemplo, a gente ouve falar muito do telescópio Hubble, ou agora o telescópio espacial James Webb também, que, se tudo der certo, vai ser lançado aí É, no final do ano, em outubro. Dedos cruzados, bate na madeira, sim, enfim. sim. Mas esses telescópios não limitam ninguém. Todo mundo pode aplicar para tempo. Eu acabei de submeter uma proposta para o James Webb, espero que dê certo, vamos ver. Eu sei que é difícil, mas então existe muita possibilidade, muitos caminhos, mesmo se você quiser trabalhar com telescópios, que são instrumentos caros, mas esses telescópios nunca são de uma universidade. Você tem acesso a eles ou através de consórcios entre governos, ou através dessa política de céus abertos que eles chamam, que são é, essa possibilidade de abrir para qualquer pesquisador no mundo inteiro. E a gente aproveita isso bastante, sem dúvida, e existe a possibilidade, sim, de fazer pesquisa de ponta no Uhum. Brasil, como muita gente no país faz. Os primeiros dados que eu trabalhei tinham sido observados em Atibaia, no observatório lá que hoje chama Pierre Kaufmann, né? Mas esses dados eles eram analógicos, então eu fui lá pegar para fazer eu queria ver ao longo do ciclo solar como que esses efeitos aconteciam, e o ciclo solar tem 11 anos, né? Ciclo de atividade. Então eu fui buscar dados antigos e eu tinha que ficar abrindo aquele rolo de papel, medindo na régua a intensidade do negócio, como que mudava o sinal. E foi muito, assim, eu sempre achei muito legal, assim, eu acho que ser cientista é mesmo você se sentir um detetive, né? E se você tem um pedaço de papel, você vai numa sala de controle, muitas observações são feitas remoto, né, de forma remota, mas a gente sabe que aquele radiotelescópio está virando, ou que o telescópio está mirando na região de interesse. Eu acho super emocionante, assim, essa parte da observação, eu acho eu não conseguiria nunca ser uma física teórica, assim, sem essa emoção, adrenalina da observação, né? Essa adrenalina é muito legal. E essa coisa que você falou de detetive, eu acho engraçado porque a maneira, às vezes, como a gente mostra ciência na mídia, na imprensa, nos jornais, eu acho que acaba focando muito na descoberta. E as pessoas ganham destaque dizendo, ele descobriu isso, ele conseguiu chegar nesse resultado. Mas, para mim, a ciência, você chegar no resultado é a parte mais fácil, na verdade. E o que é mais difícil é você fazer a pergunta certa. Então, É, porque você está fazendo uma pergunta que ninguém nunca fez. Então, qual é a pergunta que você tem que fazer para chegar naquele resultado? Então, você ter uma ideia nova de fazer pesquisa, para mim, é o que realmente diferencia os excelentes pesquisadores e as excelentes pesquisadoras, esse tino para você ver quais são as questões importantes. E não é necessariamente a descoberta em si, mas é você saber como perguntar e como que você vai avançar o conhecimento. e, assim, o processo da pergunta, assim, tem todo o processo de você ler as referências para ver o que já foi feito, onde que as pessoas estão com aquele conhecimento, né? Porque realmente é você avançar um pouquinho aquele corpo do conhecimento científico, né? Então, você tem que saber o que já se sabe, é o que disse Newton, né? Fui apoiado nos ombros de gigantes, é isso, você tem que saber o que está sendo feito, o que já foi feito, como foi feito, para que você proponha uma nova tecnologia, uma nova metodologia, um novo dado, talvez você tenha que pegar um experimento de associação de dados, muitas vezes, e é por isso que eu amo a parte mais, assim, as interfaces, né, entre as nossas áreas, porque, a bem da verdade, o estudo da ciência
geral, mas assim, especificamente espacial, ela não é em caixinhas, né? Você Não. pode, por exemplo, eu observei quasares, mas eu não queria saber a propriedade daquele objeto, né? Eu queria ver como que o sinal sofria cintilação quando passava perto do Sol. Então, assim, a minha pergunta era diferente do cara que observou o quasar a primeira vez, mas a gente usou o mesmo dado. Então, eu acho isso muito interessante. E eu vou fechar, eu comecei falando da Duília, eu vou fechar falando dela de novo, porque ela fez uma participação aqui no canal no começo de 2019, foi logo no comecinho. Não, peraí, começo de 2020. Foi bem no começo do canal. E ela contou que ela acabou descobrindo uma supernova, né? Mas ela conta toda a aventura porque ela estava fazendo uma outra coisa, fazendo a observação dela de um outro jeito. Ela nem estava buscando supernova, mas ela teve o olhar atento, né? Que foi o mesmo olhar que teve Jocelyn Bell quando descobriu o pulsar, né? Aquele olhar para o dado curioso de não fazer a coisa de forma operacional ali, né? Tipo, apertando macaco de apertar botão, né? E eu acho que a ciência precisa sempre manter esse olhar refrescado, um olhar assim atento para as coisas interessantes que possam aparecer ali. E uma das coisas, então, que a gente falou aqui do desenvolvimento das habilidades, Tiago, que a gente acaba tendo nessa carreira, né? Eu acho que, obviamente, manter a curiosidade, se manter antenado no que está acontecendo, mas vamos listar aqui para a galera, para fechar a conversa, o que você acha, assim, que seja bacana que as pessoas que tenham interesse nessa área, nessa carreira, que elas já comecem a desenvolver mesmo durante a graduação ou mesmo antes da escolha, né? O que elas podem fazer, assim, eu vou começar a lista falando dessa parte da curiosidade científica, de ficar antenado nas pesquisas que estão rolando, e também na parte de você ser colaborativo, né? Eu acho que a ciência não tem fronteiras, e a ciência, ela é fundamentalmente colaboração, né? E você começar a fazer seu networking, já começar a conversar com quem está fazendo aquilo, e ser visível na área, eu acho que isso muda todo o seu jogo, né? De sucesso. O que mais você pode adicionar a essa Não. lista? Não, eu acho que você colocou pontos super importantes. De um ponto de vista mais prático, mais pragmático, eu acho que, primeiro, eu sempre gosto de dizer também, não pensa que cientista é gênio, tá? Porque É, isso é péssimo. Isso causa uma autoexclusão. Muita gente diz, eu não sou inteligente o suficiente para fazer isso. A gente sabe que o ambiente acadêmico, o ambiente de STEM, muitas vezes é muito machista também. Então, esse tipo de mentalidade muitas vezes exclui mais as mulheres e meninas. Então, ontem foi dia de mulheres e meninos da ciência. Eu acho que essa é uma mensagem super importante. Para mim, os bons cientistas são aqueles que, primeiro, gostam de estudar. Então, acho que você tem que curtir estudar, curtir ler, curtir correr atrás. Você não precisa ser um gênio, você não precisa ter nascido com aquele dom mágico de fazer ciência, mas os melhores cientistas são aqueles que realmente estudam, que vão a fundo, que dedicam tempo àquilo. Eu acho que isso é fundamental. E, em particular, na astronomia, a gente precisa de muita matemática. Então, eu acho que tem gente, às vezes, em particular na astronomia, quando a gente tira o nome astrofísica e fala só de astronomia, algumas pessoas ficam com a impressão de que a astronomia é só é uma coisa mais poética, assim, mas você tem que ver muita matemática. Você é um gênio da matemática, mas você precisa gostar de estudar matemática. Então, de novo, você não precisa saber inglês antes de entrar na faculdade, mas de preferência até terminar a faculdade. Eu acho que é bom você ter um nível de inglês bom, porque bem ou mal é a língua que a gente usa. Programação é uma coisa parecida com inglês. Você precisa aprender a programar, você precisa aprender a lidar com o computador. Eu não sabia programar quando eu comecei a faculdade de astronomia, mas corri atrás e fui fui aprender, principalmente durante a faculdade, aprendi mais durante o mestrado, doutorado, continuo aprendendo. Então eu continuo estudando isso, como eu falei. Para ser cientista tem que gostar de estudar. E eu acho que é por aí. Eu acho que essa paixão é muito importante porque você precisa gostar do tempo suficiente para estudar muito ele, para ler muito, para saber o que as outras pessoas estão fazendo e aí e interagir. Eu acho que você levantou um ponto super legal, justamente essa questão do networking. Essa vontade de interagir, essa vontade de falar sobre o seu trabalho também é fundamental para você fazer esse networking que você falou e, e é o que empurra o nosso conhecimento para frente, porque a sua pesquisa nunca é autossuficiente.
A sua Não. pesquisa nunca é só sobre o que você está fazendo, mas é sempre sobre o que todo mundo está fazendo. E é isso que vai fazer a sua pesquisa melhor, é isso que vai fazer você crescer como cientista no futuro. Exato. E assim, então eu vou fechar pedindo para que vocês entrem na página no canal aí, canal da SAB, né? Porque assim vocês vão conhecer pesquisadores, astrônomos, astrônomas do Brasil, fazendo pesquisa no Brasil. Vocês têm o contato deles lá também. Vocês podem entrar nas páginas das universidades para conhecê-los, para talvez mandar um e-mail se você está com interesse de conhecer o laboratório. A gente é acessível, ninguém aqui está numa torre, né? O Tiago está sempre lá no Twitter, vou deixar o arroba dele aqui também linkado, sempre falando do que está rolando no Brasil, né? O que está rolando aí no mundo, na área da astrofísica. Então, fiquem ligados, entrem em contato, já comecem a conhecer quem está fazendo o quê, porque isso pode definir o que você vai conseguir fazer e até onde você vai conseguir chegar. Tiago, muito obrigada por participar aqui. Espero que o pessoal tenha gostado dessa conversa. E eu espero trazer mais pessoas bacanas da física e da astrofísica aí para o nosso canal, para o pessoal conhecer. Obrigada, Thiago. Tchau, tchau.